Amém, glória a Deus. Muito bem, vamos aproveitar que estamos de pé, uma vez mais, abra sua Bíblia, o texto já é conhecido, mas eu quero fazer menção também no capítulo 1, abra sua Bíblia, Abacuque, capítulo 1, enquanto você abre, queridos, prazer, viu, estar aqui com vocês, uma bênção muito grande, uma honra muito grande, estar aqui com o pastor Sóstenes, teve que dar uma saída, mas é uma honra. Pastor Sóstenes sempre foi uma inspiração para mim, sempre foi uma referência para mim. E pastor Alcinei, muito obrigado pela honra, o convite, pastora Tatiane, né? Benção, tá aí o Sangar, maravilha. E o Ezequiel que tem cuidado de mim aí, top internacional, show de bola. Obrigado, Deus abençoe. É sempre uma honra e um prazer muito grande estar aqui. Olha só, na sua Bíblia, em Abacuque, capítulo 1, começa dizendo assim, ó, o peso que viu o profeta Abacuque. E aí vem uma pergunta, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Verso 4, por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. E aí, depois você pode ir mais adiante, capítulo 3, a gente já leu lá o verso 2, e eu gostaria que você lesse comigo aqui o verso 18, que diz assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Verso 19, Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das servas, ou das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Se ajeite aí um pouquinho e vamos comigo aqui para a gente ver algumas coisas sobre esse livro, esse profeta Abacuque, tão especial, tão interessante. Sabia que vocês devem se lembrar que lá nos idos de 1500, né, estou arredondando aí, a reforma protestante, o Martinho Lutero, um dia, lendo a Bíblia, em Romanos, ele viu um texto, está escrito lá, o justo viverá pela fé. Lembra desse texto? E ele está aqui também, ó, Abacuque, se você olhar na sua Bíblia, capítulo 2, verso 4, diz, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. É exatamente esse texto que Paulo pegou esse texto, escreveu esse texto em Romanos, e vem daqui, portanto, uma base da nossa fé, da minha e da sua fé. Essa é uma característica, e talvez dentre muitas coisas que tem Abacuque, mas essa é sem dúvida uma que enche os olhos. Abacuque é um livro diferenciado, Abacuque é um livro que a gente realmente precisa entender, e vocês escolheram muito bem esse texto. Outra coisa legal de Abacuque, vocês já viram, ó, na minha Bíblia é só uma folhinha assim, ó, uma, duas, dá 3 folhinhas, né? Se você sentar assim 5 minutinhos, você já consegue ler Abacuque. 3 capítulos, bem rapidinho, bem simples. Por outro lado, é cheio de preciosidades, cheio de grandes coisas que tem nesse texto. Muito bem, vamos só, todo mundo está comigo aí, né? Vocês já, quem deu para sentar já se assentou, né? Os demais é porque não tem jeito, isso é bênção. Olha só, algumas curiosidades sobre Abacuque. Primeiro, o pastor Sóstenes falou aqui para vocês abraçar pelo menos uns 3, 4, não foi isso? Todo mundo abraçou aí pelo menos uns 3, 4, alguém ficou sem? Então vou fazer mais um pedido para vocês, assim, dê um Abacuque em pelo menos uma pessoa do seu lado, porque Abacuque significa abraço, não é isso? Então você pode dar um Abacuque aí no seu irmão, você está dando um abraço nele, desse jeito, pronto, todo mundo já deu uma abacucada aqui, estou brincando, mas é um Abacuque, né? Significado do nome é esse, abraço. Isso tem algumas coisas aí, né? Tem algumas possibilidades, mas sem dúvida,
O que eu e você podemos já aprender com isso aqui, é que esse livro, ou o próprio Deus, Ele nos abraça com esse livro, Ele te abraça. Você não está aqui hoje à toa, Deus tem um projeto com você, o Senhor te abraçou desde antes que você nasceu, Ele já sabia o seu nome, Ele já escolheu o seu nome. O salmista chega a dizer que ele já conhecia, ele já entendia, ele já observava ainda como uma substância informe, Ele já te conhecia. Você não está aqui por à toa, você não está aqui por acaso, você está aqui por um projeto de Deus, e o Senhor vai te abraçar nessa noite. Essa é a noite especial, esse congresso é especial, porque o Senhor tem alguma coisa grande para você nessa noite, e Ele te abraça nessa noite, e esse é o significado do nome Abacuque. Abacuque também não tem nenhuma referência, filho, tal, né, a tribo, a Bíblia não fala nada sobre Abacuque, só começa. Outra coisa interessante é que ele começa falando assim, o peso que viu o profeta Abacuque. Peso aqui é literalmente, o termo é peso mesmo, né? O original é massa, é peso. Existe algo tremendo de Deus aqui nessa revelação, e o profeta Abacuque recebeu isso. Agora, engraçado é que se você olhar os outros profetas, Jonas e tal, Deus está sempre falando assim, ó, palavra do Senhor que veio a Jonas, palavra do Senhor que veio a tal, e aí tem uma profecia. Nesse caso, você já viu que começa fazendo um questionamento? E é um questionamento interessante, talvez até você tenha esse questionamento. Se a gente olhar aqui, esse início aqui, eu fico até meio parecido com, não sei, tenho a impressão que foi meio parecido com a minha e com a sua realidade. A Bíblia fala assim, ó, Senhor, eu estou clamando, parece que o Senhor não está ouvindo. Senhor, olha só, Senhor, tem violência por todos os lados. Senhor, olha só, eu estou vendo aqui a iniquidade, eu estou vendo as brigas, o litígio, estou vendo gente brigando um com o outro, confusão, violência. Senhor, eu estou vendo aqui, ó, que a lei, o legislativo não está funcionando direito. Os trem está meio bagunçado. Aqui está dizendo assim, a lei se afrouxa, a lei parece que já não está mais valendo, a Constituição parece que já não está mais funcionando direito, tem gente pervertendo, algumas sentenças que a gente espera que saia, não sai, fica lá enrolado na justiça e não anda, tem outras que saem, enfim, a coisa está meio bagunçada. Esse é o começo de Abacuque. Abacuque começa questionando isso. E se a gente for ver, esse livro é bem, né, bem pequenininho, dá para entender rapidamente aqui essa estrutura. Ele faz essa pergunta do verso capítulo 1 ao 4, se você olhar na sua Bíblia. Na sequência o Senhor responde. A partir do verso 5 o Senhor responde ele. E o Senhor já começa falando assim, olha, pode observar, pode se maravilhar, admirar, porque eu vou fazer uma obra nos dias de vocês, que vocês não vão crer quando alguém contar para vocês. É uma palavra de Deus para Abacuque, e eu creio que para nós também. Um projeto de Deus para mim e para você, na época de Abacuque, e hoje também uma obra grande, algo especial que Deus vai fazer. Talvez, com o tempo passar, alguém vai falar assim, se você contar essa história, eu falo, não acredito, é mesmo, isso aconteceu, Deus fez isso, né? É isso que o texto está falando. E Deus dá uma resposta para ele. Depois, lá no verso 12, ele tem uma segunda questionamento, e ele fala algumas coisas, ele relembra a Deus algumas coisas, isso ele questiona novamente, e aí lá no capítulo 2:2, o Senhor responde ele de novo. Então esse livro basicamente tem dois questionamentos, duas respostas de Deus, e o capítulo 3 é uma oração. Se você olhar o seu capítulo 3 aí, observe aí a sua Bíblia, diz assim, oração do profeta Abacuque, dependendo da versão, sobre sigionote, outra versão vai dizer assim, em forma de canto, né? Mas é uma oração, é um salmo que não está escrito lá no livro dos Salmos, mas é um salmo. Por quê? Porque é uma oração cantada, foi feita e depois foi cantada durante muitos anos. Portanto, esse é o livro. A estrutura do livro é relativamente simples, 2 perguntas, 2 respostas, uma oração, né? Esse é o livro de Abacuque. Quando você lê, você vai perceber isso aqui. Quando é que isso aqui foi escrito, né? Qual que era a situação da época? Era uma situação, de fato, que o país, Judá, o reino do sul, logo depois de Josias, anos 600 a.C., os reis começaram a perverter o juízo. É tanto que Deus começa a falar de uma sentença, de que vai acabar, vai levar para o cativeiro. Queridos, eu daqui estou escutando assim, vocês estão me ouvindo mesmo? Parece que eu estou escutando muito barulho. Ali sim está tudo bem? Tudo em paz? Então tá bom, vamos continuar. Então mais ou menos no ano 600 a.C.,
vem essa palavra de Abacuque. E aqui tem muitas preciosidades, né? A primeira resposta de Deus vai falar assim, olha, só para vocês terem uma ideia do que está escrito aqui mais ou menos, né? Ele faz o questionamento e Deus responde. E Deus responde dizendo o seguinte, observe aí o verso 6, 1:6. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Vou resumir aqui. Abacuque se queixa de Deus, fala assim, Deus, vamos colocar como se fosse hoje, tá? Deus, as igrejas, parece que não está funcionando direito, parece que está meio bagunçado, o nosso país, a nossa região, a nossa cidade, parece que está tudo bagunçado, tem violência, tem um tanto de coisa, as coisas não estão funcionando, a lei não funciona. E aí Deus responde assim, olha, eu entendi o que você falou e vou te responder. Sabe o que vai acontecer? Tudo que você está vendo aí vai ficar pior. Toda essa situação aí vai ficar muito pior, não é pouco pior, é muito pior. Por quê? Porque eu vou levantar os babilônicos, os caldeus, e eles virão aí e vão destruir tudo. Tudo que tiver na frente eles vão destruir. Então o que está ruim hoje vai ficar muito pior. E aí vem um segundo questionamento de Abacuque. Abacuque fala, não, eu não estou entendendo mais nada. Eu estava clamando ao Senhor, esperando que o Senhor vai lá corrigir as coisas, e aí o Senhor fala que vai destruir tudo. Mas o Senhor é Deus, o Senhor é eterno. E ele começa a justificar para Deus algumas coisas. Fala, Deus, mas não é possível um negócio desse. Que o Senhor vai destruir tudo. É como se, num entendimento para ficar bem claro, é como se falasse assim, ó, dá um outro exemplo, né? As igrejas estão todas... Tem igrejas, não vou dizer todas, mas tem muitas igrejas que estão bagunçadas, né? Parece que Deus não está mais operando, o povo está meio desviado, e aí Deus responde assim, eu entendi, e aí eu estou convocando todos os demônios, os bruxos, para acabar com tudo que é igreja. Mais ou menos isso foi a resposta. Imagina isso. Abacuque fica angustiadíssimo, ele já estava angustiado, ele já estava, Deus, até quando eu vou falar e o Senhor não vai responder? Ele fica mais angustiado ainda. E aí a partir do verso 12, ele começa a falar, Deus, o Senhor é tão puro dos olhos, o Senhor não pode nem ver o mal, Deus, o Senhor é desde sempre. Ele começa a relembrar alguns atributos de Deus, meio que dizendo assim, Deus faz alguma coisa, eu não estou acreditando no que o Senhor está falando. E aí lá no capítulo 2, no finalzinho, ele fala assim, tem mais Deus, agora eu preciso entender esse negócio, e eu vou para a minha torre de vigília, e vou esperar até o Senhor me responder. Esse é o capítulo 2, se você olhar na sua Bíblia, o verso 2, o Senhor responde. E aí vem um texto famoso, que é aquele assim, escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, né, para que possa ler, até quem passa correndo, a ideia do outdoor, né, inaugurado aqui na Bíblia, o conceito do outdoor. Então Deus fala para ele, então presta atenção, eu vou te explicar de novo, para você entender bem, tá? E outra, você vai escrever, se é para escrever, é porque é importante, não é só falar, não é só para você passar um recado, é para você escrever. Naturalmente que na época não tinha, né, essa parte toda escrita que a gente tem hoje. Então a Bíblia chega a falar, escrever sobre tábuas. Então imagina, é uma obra de arte, né? Você escrever sobre tábuas também não é a tinta, é você como um marceneiro e formando ali, como se fosse uma escultura, né? Ele vai formando as palavras sobre as tábuas, ou as pedras, por exemplo, nesse caso tábuas. E ele escreve essa visão. E a visão vai falar de algumas coisas assim, muito interessantes. A primeira coisa que ele começa a falar é o seguinte, primeiro de tudo, para você entender tudo, Abacuque, não se preocupe, o justo viverá pela sua fé. Não se preocupe, Abacuque, não se preocupe, Samuel, não se preocupe, Marina, não se preocupe, nenhum de vocês adolescentes, não se preocupe, porque o meu justo, ele vai viver pela fé. E essa fé aqui, a gente tem esse conceito assim de fé, de crer, né? Eu creio, um sentimento assim, mas o original aqui também não é exatamente isso, é uma fé parecida com um torcedor de futebol. Sabe como é que é o torcedor de futebol, ainda mais aqui no Rio, né? Ele não acredita assim no time dele, ele tem uma fé danada no time dele, que faz ele mover-se, né? Então ele vai lá, assiste, ele vai no estádio, se alguém falar, ele defende, não é isso? Dependendo da situação, rola até uma briga, um negócio, porque ele tem assim uma fé, né, muito grande. Então essa fé, a Bíblia, um outro entendimento disso é fidelidade, né? É fiel ao time, né? Fiel nesse caso aqui ao Senhor.
E essa fidelidade, ela é demonstrada na prática diária, no comportamento dele. Então ele fala assim, em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, não se preocupe, você é justo. Você vai chegar até o final da sua história. Você vai cumprir com os propósitos, não importa o que aconteça, se eu vou destruir, se eu não vou. Tudo isso, hein? Isso não importa, isso é um plano maior para você, Abacuque. Tem um negócio a mais aí que você ainda não entendeu, eu vou explicar isso. Mas o que é importante que você entenda hoje, agora, é que o justo viverá pela fé. Ou seja, você vai, por meio da sua fidelidade ao Senhor e da fidelidade do Senhor por meio para você, se você é justo, você vai cumprir com o propósito de Deus, você vai chegar do outro lado, você vai cantar um hino da vitória, vai acontecer coisas grandes com você, não importa se o país está governado por um ou por outro governo, não importa se a inflação é alta ou baixa, não importa se o dólar está assim ou assado, não importa se a ação está daquele jeito ou não, não importa se tem violência ou se não tem, Deus vai cumprir o propósito da sua vida, Deus vai te guardar, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Essa é a primeira coisa que você precisa entender, Abacuque. E ele continua depois dizendo, explicando outras coisas, vem chamados ais, ele explica aqui mais sobre isso, não vou entrar muito nisso aqui, é mais para a gente entender. E aí ele realmente entende, depois dessa segunda resposta, Abacuque entendeu, a ponto dele chegar e falar assim, ó, lá no verso, lá mais à frente, ele chega até a falar assim, olha, eu inclusive agora, estou tranquilo, estou calmo, e eu vou até esperar para ver essa destruição, mas vou esperar tranquilo, eu sei que ela vai acontecer, porque o Senhor disse que vai acontecer, mas eu estou tranquilo. E aí então começa o capítulo 3, em que ele efetivamente faz uma oração, e é uma oração extraordinária, e a gente fala mais alguma coisa aqui um pouco à frente, tudo bem? Isso é só para a gente entender o texto, né? Deu para ter uma noção, um panorama. Em cima de tudo isso aqui, eu vejo algumas coisas interessantes, alguns aprendizados, porque a verdade é que Abacuque, ao final, se ele começa todo desesperado, meio que falando alto, né? Deus, até quando? Né? Eu vou falar aqui, o Senhor não responde, né? Até quando eu vou falar violência, e nada acontece, ele está todo preocupado, ele está todo assim, eufórico, né? Ansioso, meio depressivo, e aí ao final a Bíblia fala de coisas extraordinárias, por exemplo, o verso 18, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor, ele está tranquilo, ele está alegre, né? Ele está saltitante, a gente conhece aquele texto famoso, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e nem o produto da oliveira minta, né? Os campos não produzem mantimento, ovelhas sejam arrebatadas, nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei. Em outras palavras é assim, mesmo se não tiver nada, tendo o Senhor, eu estou feliz, eu estou satisfeito, e eu vou me alegrar no Senhor. Ele entendeu tudo, no final ele entende tudo, é uma experiência transformadora. Tem um texto aqui, aqui ó, logo acima, olha só, o verso 5, né, do capítulo 3, verso 16, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim, descanso eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Ele está falando que agora, ele teve uma experiência extraordinária com Deus, ele entendeu tudo. E a minha oração para mim e para você hoje é que você possamos de fato entender essas coisas de Deus, entender mais sobre a realidade de andar com o Senhor, para que de fato a gente tenha uma vida tranquila, uma vida em paz, uma vida alegre, e que de fato a fonte da nossa alegria, da minha e da sua alegria, seja o Senhor. Não seja um momento com os jovens, não seja o Instagram, não seja 500 likes, 500 joinhas, e aí você fica feliz com isso, ou a namorada, ou o namorado, ou um salário, ou um dinheiro, ou um presente, ou uma roupa, ou um tênis de marca, ou isso e aquilo, que isso não seja a fonte da minha e da sua alegria, mas que de fato a fonte da minha alegria, da sua alegria, seja o Senhor, amém? Esse é o grande objetivo. Então, Abacuque teve uma transformação, Abacuque literalmente foi avivado, ele muda, ele começa todo triste, preocupado, e ele termina alegre, tranquilo, né? Ele começa pensando muito ali nas coisas, no país, na violência, e depois ele termina sem muito preocupar com isso, e falando assim das coisas do Senhor, eu me alegro no Senhor, não importa o que aconteça, né? Ele está muito preocupado ali com o país, com as coisas, com a economia. No final ele está falando assim, ó, sobre a economia, mesmo se não sobrar nada, está tudo bem, eu vou me alegrar no Senhor. Ele muda completamente a perspectiva,
E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar pelo menos 4 aprendizados. E o primeiro aprendizado é que tudo começa, presta atenção comigo. Cutuca alguém do seu lado. Aqui cutuca também, né? Lá em Goiás a gente fala cutuca. Cutuca alguém do seu lado e fala assim, ó: tempo com Deus. Tudo começa com tempo com Deus. É isso aí, pode repetir mesmo. Tudo começa com tempo com Deus. Vocês vão ver aqui que o Abacuque, ele é alguém que para, alguém que questiona ao Senhor, que fala ao Senhor, que espera inclusive o Senhor responder. Deus responde inclusive, é um diálogo. A palavra vai dizer no capítulo 3, por exemplo, ele começa dizendo, é oração do profeta. E aí chega no verso 2, que é o tema desse versículo, diz, eu ouvi o Senhor. Então assim, não tem jeito de você ouvir ao Senhor, se você não tiver tempo com Ele, né? É aquele negócio, a gente está, é comum, todo mundo aqui já deve ter tido essa experiência, você está com o celular olhando alguma coisa, e alguém está falando com você, você não escuta, não é isso? E o inverso também é verdade, não é? Quando a gente fala com alguém, a pessoa está com o celular, dá vontade de fazer o quê, né? Eu já ia falar um negócio aqui, mas enfim, fazer um carinho nele, falar, presta atenção filho, né? Olha para mim. Uma vez eu estava na reunião, aí tinha assim, umas 2, 3 pessoas conversando, aí a pessoa pegou o celular, eu estava conversando, ela pegou o celular e começou a olhar, e eu estava falando na hora, aí eu parei de falar, aí ela, não, pode continuar. Eu falei, não, que isso, fica à vontade, termina aí, depois a gente continua, né? Ela ficou sem graça, né? Porque não tem jeito, né? Se a gente está olhando uma coisa, a gente não está vendo a outra. Essa ideia de fazer 2 coisas, a gente até faz algumas coisas no automático, mas a atenção, ela é única, já observou isso? Ou você está escutando alguém, ou as outras coisas você não está mais escutando, né? Não tem jeito. A atenção é uma coisa só, o foco é uma coisa só e é indivisível. Ou você está escutando, ou você não está escutando alguém atenciosamente, né? Senão você está voando seus pensamentos em outras coisas. Então não tem como você ouvir a voz do Senhor, se você não estiver prestando atenção no Senhor. Se você não estiver focado no Senhor, se você não colocar sua atenção no Senhor. Então a primeira coisa que eu aprendo é que você precisa, eu e você, não é nem que a gente precisa, eu diria que é um privilégio, né? A gente é uma oportunidade, é um privilégio, porque quem não faz isso, pode ser que ele vai ter muito tempo na eternidade sem o Senhor. E eu prefiro ter o Senhor, então invista tempo agora no Senhor. Não tem como você ter relacionamento com alguém que você não coloca tempo nisso, nessa equação. E hoje é um desafio danado, porque celular é uma coisa extraordinária, né? Celular consome muito a nossa atenção, tem muito entretenimento disponível, a vida é cheia de coisas. Naturalmente todo mundo aqui tem abaixo de 18 anos, 19 anos, 20 anos, são adolescentes, e aí vocês naturalmente já nasceram numa época em que a gente tem muita internet, entretenimento o tempo todo. Antigamente tinha menos acesso a tanta coisa, né? Hoje todo mundo aqui tem um celular, todo mundo consegue acessar um Netflix, assistir alguma coisa, consegue assistir entra no YouTube, TikTok, Instagram, etc. Tem muito conteúdo, tem muita coisa para roubar a sua atenção, e tem milhares e milhares e milhões de dólares investidos para te roubar essa atenção. Isso não é à toa. O celular não é tão interessante assim automaticamente. Existe um marketing, existe um sistema envolvido para capturar a sua atenção, para roubar, para prender a sua atenção. E naturalmente com objetivos comerciais, objetivos nem tão interessantes assim. E o Senhor também está falando assim, a Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar, e a gente vai fazer uma festa, eu com ele e ele comigo. O Senhor também está querendo a sua atenção. A Bíblia chega a dizer que o Senhor tem ciúmes de nós. Já viu isso, o ciúme? Você está conversando com alguém, a pessoa deixa de dar atenção e dá atenção para outra pessoa, você fica meio enciumado, não é isso? A Bíblia está falando que o Espírito Santo tem ciúme de nós, Ele quer andar conosco, Ele quer cear, Ele quer jantar, Ele quer estar com a gente o tempo todo. Paulo chega a falar assim, orando em todo o tempo no Espírito, é para o desejo de Deus. Imagina que desde Adão, a Bíblia diz que ao final do dia, todo final do dia ele ia lá passear com Adão, no final do dia ele ia lá bater papo, conversar com Adão, todo dia, todo final de dia o Senhor estava lá. E agora quanto tempo eu e você temos com o Senhor? Quanto tempo você investe em oração? E aí, não é aquela coisa assim, né, Senhor, de ir para a igreja, ajoelhar e passar 1 hora, não, é meio raro, mas na sua vida, não é possível que de manhã você não dá vontade de acordar e falar um pouco com o Senhor,
Às vezes no ônibus, você andando, você parar a sua mente, né, guardar o celular, então colocar uma música, um louvor, uma adoração, e começar a falar com o Senhor. Sabe quanto tempo você investe na oração, no seu tempo com Deus, no seu relacionamento com Deus? Porque o que nós estamos falando é de um privilégio, de você ter conexão com aquele que é o Todo-Poderoso. É você estar próximo daquele que pode realmente todas as coisas, né? Muitos aqui talvez teriam interesse e desejo de estar próximo de um político, alguém que tem influência, poder, próximo de alguém que é muito rico, tem muitas empresas, e aí ele tem acesso a talvez vagas de emprego, isso, aquilo, mas eu e você temos o privilégio de ter acesso àquele que pode todas as coisas, aquele que é dono de todas as coisas, aquele que é literalmente nem nada mais, nada menos do que o Senhor do universo, o Rei da criação, o meu Rei, o seu Criador, o nosso Criador. Nós temos o privilégio de ter acesso a Ele, e a pergunta é: quantos têm valorizado isso? Quanto tempo você tem investido nisso? Quantas vezes você já leu a sua Bíblia, né? Capa a capa? Será que você já leu pelo menos uma vez? Não precisa nem responder. Quantas vezes você já leu? Quanto tempo você já investiu para ler a Bíblia? Eu não vou nem perguntar, mas quantos aqui leram esse Abacuque aqui, ó, uma folhinha, 2 folhinhas, 3 folhinhas, pelo menos umas 5 vezes nesses dias, já que esse é o tema da festa? Se você não leu, tem uma expressão em inglês que eu acho muito engraçada. Tem uns filmes, né? Fico observando os filmes, eles falam assim, shame on you, né? É assim, vergonha para você, né? Como é que você pode? O tema é Abacuque, você não leu todo ele aqui pelo menos umas 4 vezes, 3 folhinhas. Quantas vezes você leu? Mas se nós lermos, ou se a partir de agora você colocar no seu coração, sabe qual é um grande segredo na vida? Grande segredo na vida, para a gente ter uma vida abençoada, é isso aqui, é tempo com Deus. É você colocar no seu coração assim: eu vou orar todo dia, eu vou tirar um tempo todo dia, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou me comprometer com o Senhor todos os dias. É a história da fidelidade, é o diário, não é um momento só, não é só aqui na festa, é todos os dias. Eu me lembro de uma época que eu fiz esse compromisso com Deus: Senhor, todo dia eu vou orar, não vou dormir. Eu lembro de falar assim: Senhor, não vou dormir, e eu fiz um combinado com o Senhor, não vou dormir enquanto a gente não orar, enquanto eu não orar, eu não passar um tempo com o Senhor. Eu me lembro algumas vezes chegar na faculdade, na época que eu fazia faculdade, eu andava assim uns 80 quilômetros por dia, né? Então eu ia trabalhar pela manhã, logo cedo, tinha que chegar 8 horas, então eu acordava bem cedo, 1 hora e pouco de trânsito, provavelmente a realidade de muitos aqui, e aí, ok, o dia todo, de lá para a faculdade, da faculdade para casa, chegava em casa meia-noite e pouco, e aí 7, 6 horas da manhã, de pé de novo, e fiz isso por muitos anos. E eu me lembro que numa dessas, lá pelas meia-noite, quando eu deitei em casa morto, o Espírito Santo falou comigo: lembra do combinado? E eu falei: Espírito Santo, me dá uma folga hoje. Ele falou: não, combinado é combinado, né? Eu me lembro de levantar de novo, e ainda com sono ajoelhar, mas sentir a presença de Deus por causa de um compromisso que eu fiz. Sabe Daniel, você lembra de Daniel? A Bíblia diz de um compromisso que ele teve. Daniel 1,9 diz assim: Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Você precisa fazer esse compromisso com você e com Deus, de não se contaminar com esse mundo, de investir tempo em oração e leitura bíblica, falar: Deus, pelo menos esse ano, a partir de agora, não comecei em janeiro, ou se começou e parou, eu vou retomar essa leitura, mas eu vou ler a Bíblia pelo menos este ano, uma vez, vai ser o primeiro ano, e ainda vou anotar no final lá, que dia que você começou e que dia que você terminou, você vai mantendo um registro de anotações de leitura bíblica. Você precisa ter tempo com Deus, porque quando você tiver tempo com Deus, você vai ouvir. A Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, é o ouvir da palavra de Jesus é que produz em nós a fé, e a fé é a ferramenta, é a espada. A Bíblia fala que é a espada do Espírito, ela que vai te fazer vencer essa vida. Nós precisamos dessa fé, e isso vem pelo ouvir. Você precisa ouvir o Senhor. Como é que você faz isso? Vindo aqui ao culto, com certeza, Deus está falando nesse momento, mas você precisa ter o tempo seu com o Senhor, na leitura e na oração na sua casa diariamente, né? Segunda coisa que eu aprendo, isso está aqui, é que a segunda coisa que eu aprendo, você pode até perguntar, você pode até falar, e vamos falar 1, 2, 3, você vai falar assim, ó, pergunte, tá? 1, 2, 3, segunda coisa, pergunte. Você pode perguntar, querido, você pode falar com o Senhor,
Você pode questionar, não é proibido, não é pecado, né? Eu lembro que eu era jovem, adolescente, assim, eu tinha alguns receios de perguntar algumas coisas, achando que eu ia blasfemar. Não, mas você pode perguntar ao Espírito Santo, você pode perguntar ao seu líder, dúvidas que venham, perguntas que acontecem, não tem nenhum problema. Abacuque perguntou ao Senhor aqui, o Senhor não condenou ele, não. Não é problema você questionar, pelo contrário, tem uma coisa boa em questionar, porque o questionamento, a pergunta, ela ativa, né, áreas do nosso cérebro para entendimento. E a Bíblia fala sobre entendimento. Se você observar lá em Provérbios, fala assim, olha, se você busca, sobre tudo que você tem que buscar nessa vida, busque entendimento, ela vale mais do que ouro, que a prata, busque o entendimento, a sabedoria, busque entendimento. E como é que você faz isso? Você faz isso questionando, pesquisando, trazendo tempo em conhecimento. Você pode e deve sim questionar o Senhor, você pode e deve perguntar ao Senhor, você pode e deve explorar a Bíblia, para que você tenha entendimento da Bíblia, entendimento das coisas de Deus. Abacuque tinha aqui algumas dúvidas, e essa é uma dúvida talvez que passa por muita gente, como é que pode o mal estar acontecendo e Deus não fazer nada? Né? Essa era a pergunta dele, Deus, olha aí o mal acontecendo, e o Senhor não vai fazer nada? Como é que pode o Senhor ser um Deus bom, e o mal está aqui e não acontece nada, o Senhor não deixa esse mal, como é que pode o mal acontecer sem que o Senhor tenha uma intervenção? Então tem muitas perguntas. Eu lembro de uma ocasião na sala de aula na faculdade, o professor virou para mim assim e perguntou, Lemuel, você é crente, não é? Eu falei, sou. Isso no meio de todo mundo, no meio da sala, faculdade. Falou assim, você acredita que Deus é onipotente, não é isso? Eu falei, isso mesmo. Eu falei, então Deus pode criar todas as coisas, não pode? Eu falei, pode. Ele pode criar uma pedra do nada? Pode. Pode criar uma pedra grande, pequena? Pode. Ele pode criar uma pedra tão grande, tão grande, tão grande, que ele mesmo não consiga carregar? E aí? O que você responderia? Hã? Sim ou não? Responde aí para o seu colega do lado aí. Hã? Sim? Ele pode? Pode criar uma pedra tão grande que ele mesmo não consiga carregar? Porque se sim, então ele não é todo poderoso porque ele não consegue carregar a pedra, né? Aí você fala, não, então ele também não é todo poderoso porque ele não consegue criar, não é isso? É uma pegadinha. O tempo passou, esse mesmo professor outro dia, falei, Lemuel, você é crente, né? Eu pensei, meu Deus, vamos ver qual que é a próxima. Sou. Então você acredita que Deus é onipresente, não é isso? É isso mesmo, ou seja, Ele pode estar em todos os lugares, Ele está em todos os lugares, é isso? É isso. Então Deus está em todo lugar, tá. Então Deus está no inferno? Ele me perguntou. Meio todo mundo. E aí, o que você responderia? Então são algumas perguntas, você precisa entender, você pode pesquisar, você pode entender, você pode e deve se questionar, entender essas coisas, né? Para que você, a Bíblia chega a falar assim, olha aqui, nós temos que dar resposta a fé que nós professamos, nós temos que ser competentes, capazes de responder à fé que nós professamos, nós precisamos saber dessas coisas, a gente precisa estar preparado para responder todas essas coisas, né? E eu não vou responder de propósito, que é para você pesquisar depois, tá bom? Combinado? Então assim, não é problema nenhum você questionar. Agora tem um detalhe, né? Tem gente que faz uma pergunta, mas não quer ouvir, você já viu isso? A Bíblia fala do julgamento de Jesus. Pilatos chega diante de Jesus e fala, o pessoal está dizendo que você é o rei dos judeus, o que você diz? Fica calado. E aí em algum momento ele pergunta assim, aí ele fala assim, na verdade, Jesus responde, né, uma certa ocasião ele responde, mas em outro momento ele pergunta, e o que é a verdade? A Bíblia registra o detalhe dessa conversa. A Bíblia diz assim que Pilatos perguntou, o que é a verdade? E a Bíblia diz que Pilatos virou as costas e saiu, ele não quis escutar. E nós sabemos que Jesus respondeu essa pergunta, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida, e ela só existe em Jesus. Só tem um caminho, só existe uma verdade, e só existe vida, vida plena e vida abundante em Jesus. Mas Pilatos não quis ouvir. A pergunta é, você quer ouvir? Você é o aluno que vem para a escola bíblica dominical e questiona, e aprende, ensina e se questiona, ou você é aquele que aproveita o domingo de manhã para ficar dormindo e descansando? Então, tenha isso no coração, você pode e deve questionar, isso é um aprendizado que você temos.
Terceiro aprendizado que eu vejo aqui, queridos, que naturalmente, eu e você precisamos passar por uma experiência com Deus. Fala assim, 1, 2, 3, experiência, tá? 1, 2, 3, experiência. Você precisa de uma experiência com Deus, são as experiências que marcam a nossa vida com Deus. Ao longo da história da Bíblia a gente vê várias experiências, desde Abraão, né? Abraão, ele começa até ser uma experiência, mas uma palavra de Deus para ele, que manda ele sair da terra, e ele vai, mas em algum momento o Senhor fala com ele, Abraão, sai, olha as estrelas, conta se você pode contar. Na outra ocasião, o pacto que Deus fez com ele, ele abre alguns animais, manda fogo do céu, ele vê fogo saindo do céu. Se a gente falar de fogo do céu, a gente lembra de Elias, né? Que experiência, sobre a minha palavra não vai chover, e não choveu 3 anos, queridos, nós passamos uma pandemia de 3 anos, né? Mais ou menos aí, e o mundo se deteriorou, a economia bagunçou tudo, arrebentou tudo. 3 anos sem chover significa 3 anos sem plantar e sem colher, a economia é devastada, acaba tudo, arrebenta tudo. Não é à toa que ele era procurado, ele era o homem mais procurado da sua época. Sabe aquela lista do FBI? Era o Elias da época, era super procurado, ele ficava escondido, ficou 3 anos escondido. Muito bem, e aí depois ele faz aquele negócio e fala assim, Deus, se eu sou teu profeta, se o Senhor é Deus, responde com fogo. A Bíblia diz, é o fogo do Senhor, e queimou a água, tudo que tinha lá. Imagina que experiência é essa? Imagina a experiência de Moisés, que uma ocasião ele ousou falar, Deus, eu quero ver a tua glória, quero ver o Senhor. E a Bíblia diz então, ele falou, ninguém pode me ver e ainda continuar vivo, mas eu vou organizar aqui, vou te colocar no meio da pedra, a fenda, eu vou passar, eu e minha glória vai passar, e você vai me ver pelas costas. Imagina isso. E ele viu a glória de Deus, ouviu pelo menos uma parte, né, da glória de Deus. Imagina os 3 discípulos que junto com Jesus sobem ao monte, e a Bíblia diz que Jesus foi transfigurado, e aparece com ele outras 2 pessoas, e conversam com Jesus, e eles veem aquilo, eles ficam maravilhados, meu Deus, o corpo resplandecente, pareciam 3 anjos, eles viram essa experiência. Imagina a experiência de Pedro, ao andar sobre as águas, Senhor, é o Senhor mesmo, me manda aí, e ele vai, ele coloca e anda sobre as águas. Eu e você precisamos ter experiências com o Senhor, e em todas elas você vai ver que, ou pelo menos em uma boa parte delas, foram as próprias pessoas que pediram essa experiência. Senhor, né, o Moisés, Senhor, eu quero ver a tua glória. É o Pedro que falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir aí, me faz andar sobre as águas. Eu e você podemos pedir experiências com Deus, buscar essa experiência com Deus. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Olha, levanta alto para ver. Então vocês já passaram por pelo menos uma experiência extraordinária com Deus, né? Eu me lembro do dia que eu fui batizado, inesquecível, a forma com que o Senhor se apresentou, o poder, a unção sobre mim, inesquecível. Eu era ainda criancinha, me lembro de uma outra situação, outra época, uma vigília que nós estávamos, eu era adolescente, como vocês, devia ter uns 14, 15 anos no máximo, uma vigília, e Deus falou muito nessa vigília, foi muito especial, uma mini vigília, e ao final, quando estava acabando, e o Senhor usou o profeta para falar com muitas pessoas, ele saía apontando e falando, e eu orando. Não sei se aconteceu isso com você, Deus fala comigo, né? Deus, estou aqui também, né? Fala comigo. E aí foi acabando, e nada, Deus falar comigo. Eu falei, realmente não vai ser dessa vez, né? E eu na expectativa, Deus fala comigo. Quando ele acabou assim, então vamos ficar de pé, vamos orar agora, encerrando. E aí eu falei, Deus, o Senhor não vai mesmo falar comigo, né? E aí ele parou tudo assim e falou, me apontou assim para mim, e falou, é você aí, e começou a falar, começou a profetizar os próximos 50 anos da minha vida. E eu tenho vivido uma parte do que Deus falou naquele dia, quando eu tinha 15 anos, e ainda falta coisas que Deus falou, que ainda não se cumpriu, mas eu tenho essa palavra, sabe, um dia Deus falou comigo, eu tive uma experiência, eu lembro que nesse dia eu fiquei ali horas chorando, eu fui embora chorando, de tanto poder, de tanta presença de Deus. Quantos aqui já receberam uma palavra de Deus para você, para o seu futuro? Glória a Deus. Então se você já teve uma experiência, já foi marcado, e se você não teve, busque neste congresso essa experiência, quem sabe ainda hoje o Senhor pode te visitar, como visitou Abacuque, como visitou todos esses outros, mas eu e você precisamos de uma experiência com Deus, nós precisamos buscar essa experiência.
E eu concluo aqui, indo para o final, quarto aprendizado, queridos, é que muitas vezes a gente, vou dar um exemplo que eu acho que vai ilustrar isso, às vezes a gente olha para uma coisa, e a gente tem convicção que é daquele jeito, mas aí o tempo, às vezes o ensino, a pesquisa, ou conversar com as pessoas, muda a gente de ideia. Não sei se já aconteceu alguma coisa assim com alguém, já viu? Às vezes você tem uma visão preconcebida de uma coisa, mas aí conversando, escuta um, escuta outro, às vezes parece que amplia a sua visão, não é isso? Às vezes nós precisamos ampliar a visão. Abacuque tinha uma visão limitada, ele estava preocupado com as coisas, né, com a justiça e tal, um tanto de coisa que não funcionava, as coisas estavam degradando, esse era o foco dele, e aí o Senhor vai falando com ele, ele vai ampliando esse foco, ele vai ampliando essa perspectiva. Dá um exemplo para ficar claro, tem uma história, isso é uma história real, acho que talvez poderíamos até colocar aqui no Rio de Janeiro, mas aconteceu especificamente na cidade de Nova York, mas vamos colocar que seja aqui, um pai e uma criança entram no metrô lotado, cheio de gente naturalmente, né? Muitos ali lendo uma coisa ou outra, com seu celular, isso, aquilo, esse pai e essa criança entram, o pai conseguiu um lugar, senta, baixa a cabeça, a criança ficou em pé, mas a criança, sabe aqueles meninos ligados no 220? A criança saía assim, mexendo, e assim, ó, chegava assim, batia no outro, nas pessoas assim, ó, saía mexendo nas coisas, onde tinha gente ele saía pegava, tomava coisas, saía mexendo assim, as pessoas começaram tudo a ficar olhando para o menino e olhando para o pai, já viu aquele negócio de olhar para o pai meio que assim, vai fazer nada não? E a criança mexia, batia uma coisa, batia outra, e as pessoas olhando para o pai, e o pai de cabeça para baixo, sem fazer nada, e aí alguém chegou e cutucou o pai, e falou, pai, olha aí, o seu filho aí, ó, não vai fazer nada, e aí ele parou assim, olhou e viu realmente a criança, e todo mundo olhando para ele, né? E aí ele falou, me perdoem, eu acabei de sair do hospital, eu perdi a minha esposa, essa criança perdeu a mãe dele, eu não sei o que fazer, ele também não sabe o que fazer, me perdoe. Todos ali pararam, ele continuou ainda ativo, mas ninguém mais se importou, porque eles mudaram a perspectiva, eles entenderam o contexto. Sabe, querido, às vezes a gente precisa entender um pouco mais de Deus, ampliar nossa perspectiva de vida. Sabe, o Senhor tem sonhos para você grandiosos, o Senhor quer que você cresça. Com Abacuque ele vai falando algumas coisas, tentando ensinar Abacuque, eu tenho coisas maiores, coisas mais importantes, eu tenho uma visão de futuro, meu justo viverá pela fé. Abacuque, você vai vencer. Abacuque, você é um justo, não se preocupe, Abacuque. Às vezes você está ansioso. Somente ontem eu tive assim 3 situações de pessoas que eu conheço, relativamente próximas, que me deixaram assim muito triste, mas essa palavra de Abacuque me confortou. Ontem uma pessoa que eu conheço se suicidou. Ontem uma pessoa que eu conheço, me contando da vida dela, eu vi que ela está vivendo, mesmo dentro da igreja, está vivendo como um pervertido sexualmente, mesmo dentro da igreja, tendo cargos e funções dentro da igreja. Eu falei, meu Deus, como é que isso pode acontecer? Uma outra pessoa, a mãe dependente química, não tem pai, o pai nunca deu bola, é vivo, mas nem sabe que existe um menino, e vice-versa. A mãe dependente química, internada, saiu, está sumida 3 dias sem voltar para casa, isso ontem à noite, e ele me contando um pouco da vida, a situação, meu Deus, tanta dificuldade, tanta tristeza, sabe, talvez você esteja aqui pela graça e a misericórdia de Deus, talvez lá na sua casa também esteja uma situação muito difícil, talvez esteja faltando coisas, talvez as finanças estejam bagunçadas, tem dívida, tem gente indo atrás de você, talvez você foi abusado, como um desses jovens que eu falei ele falou, eu fui abusado na minha infância, isso teve reflexo, ainda tem reflexo sobre mim, fui estuprado, eu fui abusado, talvez essa dor te acompanhe ainda hoje, talvez exista a mágoa ainda, o ódio, talvez ainda exista essa dor que sangra, esse sangramento, talvez a sua mãe te abandonou, talvez o seu pai te abandonou, talvez o seu maior sonho seja ter um pai que te acariciasse, uma mãe que te desse um abraço e um beijo, se você não teve isso, talvez você carregue essa dor com você. Abacuque também tinha várias dores, ele tinha várias dores, mas ele começa a entender, ele começa a mudar a perspectiva, ele começa a tirar o olho das coisas dessa vida,
ele começa a tirar o olho das coisas, das situações, das circunstâncias, e ele começa a entender que o que é importante mesmo é colocar os olhos no Senhor, que a alegria é o Senhor, que a força vem do Senhor. Ele começa a entender de fato que a perspectiva dele estava limitada, que onde ele olhava ele não conseguia realmente ter saída, só vinha dores, 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 mas que no Senhor ele tinha uma nova fonte de alegria, que no Senhor ele era revestido do seu poder, que o Senhor vai colocar, vai dar a ele os pés como de um cervo. O cervo é um animal muito forte, um animal que corre muito, um animal que sobe e desce correndo, ele dá firmeza. A Bíblia fala sobre firmeza, ele não vai ser mais vacilante. Tem dia que está bem, tem dia que está mal, tem dia que é amigo de todo mundo, tem dia que vira as costas para todo mundo, tem dia que não quer ver ninguém, tem dia que é só na internet, tem dia que é na masturbação, mas o texto está dizendo assim: o Senhor vai me dar pés com os da costa, Ele vai me firmar, Ele vai me fazer andar firme, Ele vai me fazer andar nas alturas, eu vou crescer, eu vou cumprir aquilo que Deus tem para mim. Você vai vencer, você vai cumprir aquilo que Deus tem para você. Nós precisamos ajustar o foco, a perspectiva, colocar os olhos no Senhor. A Bíblia chega a falar assim: a tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, isto ocupai o vosso pensamento. A nossa cabeça tem que ser ajustada com a fonte tem que ser o Senhor, a fonte tem que ser a leitura bíblica, a fonte tem que ser o louvor, a adoração ao Senhor, a fonte tem que ser o Senhor. A Bíblia chega a falar assim para mim e para você: olhe para as coisas que são do alto, busque as coisas que são do alto, não fique olhando para essa, perdão a expressão, a desgraça que nos cerca todos os dias. Eu parei de assistir televisão há muito tempo, porque eu não consigo mais ver nada que seja útil na TV, a não ser porcaria, desgraça, notícia, novela, tudo é para desconstruir, não tem nada que constrói, e às vezes nós estamos cercados de coisas que estão na verdade nos destruindo, roubando de nós, roubando a nossa alegria, roubando a nossa paz. E Abacuque entende isso. Abacuque tem uma experiência, e ele tira os olhos das coisas, ele coloca os olhos no Senhor. E todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Mas primeiro ele ouve, e aí ele tem no seu coração um temor. O que é o temor? É o desejo de mudar. O que é o temor? É o desejo de não errar, é o medo de errar, né? É o desejo de fazer o certo e o medo de errar. Ele começa a temer. A Bíblia diz que ele teme ao Senhor, e ele muda agora a perspectiva para outras coisas. E eu encerro falando da última palavra de Abacuque, quando ele fala assim: Senhor, aviva a tua obra. O que Abacuque está falando? Abacuque está falando assim: Senhor, aviva a tua obra. Veja que o texto vai falar assim, no meio dos anos a notifica, aviva a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ele está falando de uma nova caminhada com o Senhor, um novo começo com o Senhor. Senhor, o que é avivar? É trazer vida àquilo que estava morto, é trazer vida uma vez mais, áreas da sua vida que estão mortas, áreas da sua vida que precisa de um renovo, de uma restauração. O Senhor vai trazer hoje, em nome de Jesus, para você. O Senhor vai avivar áreas da sua vida, o seu relacionamento com os seus pais, o seu crescimento intelectual, né? Todo um sistema para nos manter alienado, para que a gente não cresça, para que a gente não aprenda. Você vai abrir a sua mente, áreas da sua vida serão reavivadas hoje, você vai ser avivado hoje, a sua vida espiritual, você e Deus, o seu desejo de ler a Bíblia, o seu desejo de estar na casa do Senhor, o seu desejo de se envolver com as coisas do Senhor, hoje vai ser avivado, vai ser renovado, para a glória de Deus. Queridos, o que o texto está dizendo é que não é um momento só, não é um congresso apenas. É lógico que isso é muito importante, isso faz parte, mas é uma caminhada com o Senhor, uma nova caminhada com o Senhor, uma nova caminhada de vida, de mudança, de tempo, de que tudo precisa ser ajustado, precisa ser melhorado. Abacuque teve essa experiência. A minha oração, meu pedido é para que você tenha essa experiência. Talvez se você tiver essa curiosidade, você pode até ver na internet esse vídeo, eu acho fantástico isso, que demonstra um pouco do que significa a caminhada com o Senhor. Tem na verdade é um atleta, né, olímpico, o Derek Redmond. Ele é britânico, negro, pobre, muito esforçado, começou a correr. Então nos anos 90, ele chegou a ser campeão
mundial na categoria dele, que é os 400 metros. E em 92, nas Olimpíadas de Barcelona, ele foi pela primeira vez para as Olimpíadas, e ele foi correr a grande final, valendo ouro dos 400 metros de corrida, e ele estava entre os 3, 4, 5 favoritos do mundo. Ele tinha boas chances de estar no pódio entre os 3 melhores. O vídeo mostra em que ele sai correndo, ele sai bem, ele se prepara. Ele vinha se preparando há muito tempo, e ele chega nas Olimpíadas, na grande final, e dá o tiro ali, a largada, e ele sai muito bem, assim como os demais, e ele vai correndo muito bem, e cerca de 1/3 dos 400 metros, depois dos 150 metros mais ou menos, ele sente uma forte dor aqui, no tendão de Aquiles, ele não aguenta. O vídeo mostra ele correndo, ele põe a mão e não aguenta, ele sai parando, e cai no chão. Ele cai com a dor e começa a chorar. As pessoas vêm dar um suporte, ele levanta e ele continua correndo, cambaleando, mas ele vai indo. E as pessoas começam a ficar sem entender o que é aquilo, porque naturalmente todos já tinham passado. 400 metros é rápido. Alguns já estavam chegando na linha de largada, mas ele continua correndo. E aí uma outra pessoa vem e pergunta para ele, mas o que foi? O médico? O pai dele estava assistindo, o pai dele era treinador dele. O pai dele vê aquilo, ele sai correndo em direção para ele. E aí as seguranças tentam segurar o pai dele. O pai dele desvencilha, chega do lado dele, pega ele no ombro e fala: vamos caminhar junto, meu filho. E ele chorando, os dois chorando, e eles vão caminhando. Já tinha acabado a corrida, mas ele continuava caminhando, ele queria chegar ao final, ele tinha essa convicção de chegar ao final. Sabe, e eles vão caminhando, e aí demora, e aí vem o médico e fala: você precisa parar, precisa tratar isso, senão isso vai ficar pior. E o pai fala: não, deixa ele, nós vamos caminhar, a gente vai chegar até o final. O tempo passa, eles estão caminhando. Vem outra pessoa e fala: você tem que parar. Ele fala: eu não vou parar, eu só paro quando eu chegar na linha final. E eles vão caminhando e chegam na linha final, todo o estádio fica de pé, todos começam a aplaudir, e ele cruza a linha de chegada. Muito depois, já não tinha mais uma questão de ser vencedor não, mas ele entendia que o vencedor é aquele que chega no final. Fique de pé, querido. Sabe, não importa o jeito que nós vamos chegar lá no céu, digamos assim, não importa se é com dor, com muita dor, com uma dor inexplicável, talvez cambaleando, mas nós vamos chegar em nome de Jesus. Você vai chegar, você vai viver os sonhos de Deus, ainda que seja por meio de muitas dores, mas o propósito de Deus para você vai acontecer, basta que você queira. Se você quiser, a Bíblia diz: o justo viverá pela sua fidelidade. Você vai chegar no final, você vai ter uma vida próspera, você vai ser a diferença na sua família, você vai ser o referencial na sua família. Até você teve casamento desfeito, teve droga, teve dependente químico, teve bandido, teve violência, mas a partir de você uma nova história começa. Em nome de Jesus, você vai mudar a história da sua família, você vai mudar a história do seu bairro, das pessoas que estão à sua volta, no seu trabalho, na sua escola, onde você for, você vai ser luz neste mundo, você vai ser sal nessa terra, você vai fazer a diferença, porque você tem ouvido a palavra do Senhor, e o Senhor vai te avivar, o Senhor vai mudar a sua história, o Senhor já está te avisando, e eu quero profetizar aqui para quem quer receber. Quantos querem hoje um novo começo? Quantos querem hoje um novo avivamento? Áreas da sua vida que precisam ser avivadas, áreas da sua vida que precisam ser renovadas em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Sabe, Abacuque teve essa experiência transformadora. Abacuque mudou a perspectiva, ele colocou no coração dele: uma coisa só é importante nessa vida: eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. Ele colocou a esperança dele, os olhos dele, toda a expectativa dele em Deus, e Deus não fica devendo nada a ninguém. Se tem alguém que você pode confiar e descansar, a Bíblia chega a falar: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Sabe o que é isso? Deita no colo de Deus, descansa nele. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. O Senhor é quem te guarda. A Bíblia diz que o Senhor é quem te guarda, o guarda de Israel. Ele não dormita, mas Ele vai te guardar, Ele vai te abençoar. Deus tem um novo tempo para você. Eu sei que aqui nós temos muita gente, talvez não dê para chamar aqui à frente,
Mas eu quero orar por aquelas pessoas que essa palavra falou com você. Falou com você e você sente que você precisa de um toque de Deus. Você precisa desse avivamento em áreas da sua vida. Você carrega com você dores. Na sua família, na área financeira, na área sentimental, na área emocional, na área familiar. Você carrega com você mágoas, lembranças que te atormentam. Você não dorme bem. Você carrega com você vícios emocionais, vícios da masturbação. Você carrega com você pecados ocultos que nunca foram confessados. Quero orar por você. Para que hoje seja um novo começo. Para que hoje seja o início de um avivamento. O início de um viver novo em Deus, uma vida nova em Deus, a vida de um vencedor, a vida de alguém que vai chegar lá no céu, glorificando, ainda que seja mancando, ainda que seja cambaleando, ainda que seja grudado um ao outro aqui, a gente dando suporte um ao outro, mas a gente vai chegar no céu, nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos passar do outro lado, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero orar por você, e se você ouviu essa palavra, você quer essa oração, eu quero que você levante a mão onde você estiver, levanta a sua mão, porque eu quero orar por você. Você que quer um renovo da parte de Deus, levanta a sua mão e fica com ela levantando um pouquinho, eu quero te abençoar, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor está vendo essas mãos, o Senhor está vendo esse concerto, o Senhor está vendo, ó Deus, a tua palavra sendo ministrada, e eu quero orar por vocês, em nome de Jesus, Senhor. Eis aqui os teus filhos, esses adolescentes comprados por um alto preço, preço de sangue, Senhor, faz na vida deles, ó Deus, o que o Senhor fez na vida de Abacuque, ô Xandaragamanastúbiana. Faz na vida deles, ó Deus, muda a história, muda a perspectiva, muda a realidade, muda as circunstâncias deles. Senhor, que a fonte de alegria seja o Senhor, que eles venham se alegrar no Senhor, que eles venham viver no Senhor, que o temor do Senhor seja a vida deles, seja a força deles. Espírito Santo de Deus, eu entrego em tuas mãos os teus filhos. Que este congresso de 2023 seja um ano que muda a vida, não seja mais um congresso, mas um ano que muda a história. E eu te peço, Espírito Santo, vem agora passar um bálsamo, vem agora curar as feridas, vem agora de encontro a cada um dos teus filhos, vem agora sarar, ó Deus, em nome de Jesus, vem agora avivar, ó Deus, vem trazer vida nas áreas que estão mortas. Senhor, vem fazer de novo, vem renovar os teus filhos, aqueles que já perderam o vigor, aqueles que perderam o amor, o primeiro amor, vem agora renovar e restaurar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu apresento os teus filhos, eu abençoo, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Tua graça, o que seria? Eu queria